Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo da doutrina espírita. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. E antes de darmos início aos estudos dessa semana, iniciaremos, como de costume, com a prece de abertura. Elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai da vida, em gratidão por mais essa oportunidade da existência, a oportunidade de compartilharmos com aqueles que nos cercam, para que possamos desenvolver a semente que Ele colocou dentro dos nossos corações, que nós possamos desenvolver essa semente do amor com todos aqueles que nos cercam, os nossos familiares, os nossos amigos, e todos aqueles que cruzarem no nosso destino, no nosso caminho. Convidamos também o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, a adentrar em nossos lares, que essa presença amorosa possa nos revigorar, nos fortalecer e nos fazer refletir sobre os seus ensinamentos de amor, que devem constituir o nosso caminhar, pautando sempre no amor, no perdão, na paciência, na tolerância, a calmaria que nos guia, que nos sustenta e nos fortalece. É o nosso Mestre Jesus a nos guiar, a conduzir a nossa vida por caminhos mais serenos, mais tranquilos e mais proveitosos nos nossos relacionamentos. Convidamos também o nosso anjo guardião, os nossos mentores, os benfeitores, a estarem sempre conosco, através dos nossos pensamentos, das nossas intuições, das nossas boas resoluções. E nesse ambiente amoroso que emanamos para o nosso lar, que possam ser todos envolvidos nessa atmosfera amorosa, que tanto nos auxilia na caminhada. Sendo assim, pedimos licença para darmos início ao nosso estudo dessa semana. Estamos na tarefa da divulgação da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, e hoje iremos falar no livro número 2, capítulo número 6, sobre a comemoração dos mortos, os funerais. Então, iremos falar sobre esses dias, dias de finados, que reúnem as pessoas em torno, dos cemitérios, das necrópolis. Qual é o posicionamento e a instrução dos espíritos em relação a esses dias? Como que os espíritos recebem, essas ligações que são feitas especificamente nesses dias e o que isso representa para eles. Então, como podemos ver, a doutrina espírita, ela nos traz a compreensão e o esclarecimento de todas as condições que vivemos aqui no mundo material e esse intercâmbio com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, nossa verdadeira morada. Então, na questão número 320, Kardec pergunta para os benfeitores:
Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles que amaram sobre a terra? E eles respondem: às vezes mais do que podereis crer. Se são felizes, estas lembranças aumentam-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles como um alívio. Então, o que os instrutores estão nos falando através dessa resposta? Então, muitas vezes nós temos dúvidas, né? Se ao pensar nós podemos prejudicar, né? Ou será que isso faz bem para os nossos entes queridos que já partiram, né? Quando nós lembramos deles. E os instrutores, né? Eles mostram que é claro que é bom, que ajuda, que os sensibilizam muito. E se eles são felizes, né? Ficam muito mais felizes ainda ao saberem que os seus familiares não vos esqueceram. O carinho, o amor, a lembrança continua. Mas se eles estão em sofrimento, também sentem as vibrações energéticas positivas que lhes são direcionadas. E seguramente essas vibrações de paz, de amor, de sentimento positivo auxilia muito, né, a diminuir a intensidade das suas dores. Então, olha as dúvidas que nós temos, né? E aqui os benfeitores esclarecem, né? Muitas vezes a gente tem dúvida, né? Será que o nosso pensamento pode prejudicar ou se é bom para os nossos entes queridos, né? Quando lembramos dele. E eles nos esclarecem. Se eles estão numa condição de espíritos felizes, eles ficam muito mais felizes quando são lembrados pelos seus entes queridos. Né, esse sentimento de amor, essa lembrança, trazem para eles muita alegria, porque são lembrados por aqueles que aqui ficaram. E se eles estão numa condição ainda, né, de sofrimento, eles sentem essas vibrações de paz, de amor, né, de carinho, que são direcionadas para ele de forma muito positiva, né? E isso tende a diminuir a intensidade do seu sofrimento, das suas dores. Então, tá aí as respostas e o nosso posicionamento em relação de como que devemos nos comportar, né, em relação a esses pensamentos. Mas é bom que deixemos bem esclarecido aqui para nossa compreensão, é que essa lembrança, ela seja saudável, que ela seja alegre, que sejam lembranças de carinho, e de momentos felizes que passaram juntos, dos afetos que foram construídos juntos. Então, sempre uma lembrança resignada e positiva. Isso é um refrigério para aquele que partiu. Agora, se for uma lembrança sofrida, revoltada, inconformada, de não aceitação, de desequilíbrio, ou o pensamento de que Deus é injusto, isso também causa muito dissabor, muita dificuldade, também causa desequilíbrio para aquele ente que partiu. Porque em vez de sentir um fortalecimento, né, um refrigério, ele vai se sentir no desequilíbrio, na falta de confiança. Então Deus não é injusto. Então, sabemos que todos nós somos espíritos e temos o nosso momento da partida, do retorno. Então, não é uma injustiça de Deus, é uma lei natural da nossa existência. Somos espíritos e o corpo é perecível. E estamos aqui numa jornada, no cumprimento dessa existência. E chegará um momento que todos nós partiremos. Não por injustiça e imposição de Deus. É por uma causa da necessidade do progresso de cada um de nós.
Então, essa inconformação causa, né, uma inconformação revoltada e desequilibrada, causa muito desequilíbrio também naquele que partiu. Então, vamos refletir sobre a nossa condição do pensamento em relação àquele que partiu. Na questão número 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que irão orar sobre os seus despojos? E os benfeitores respondem: os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia como nos outros dias. E tem uma questão na 321A. Esse dia é para eles um dia de encontro junto à sua sepultura? E eles respondem: nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que o chamam. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E na questão número 321B, sobre que forma aí comparecem e como deveriam e como veríamos se pudessem tornar-se visíveis, sob que eram conhecidos quando encarnados. Então, aqui tem 3 questionamentos, né, de Kardec na questão 321, e vamos entender, né, o que eles querem aqui nos dizer. É claro que eles se ligam, né, mas não pelo dia em si, mas porque naquele momento, né, em especial, os familiares pensam nele com maior frequência. E chama-os, é como se fosse uma evocação pelo pensamento. E por conta disso, né, eles são atraídos pela força do pensamento e se aproximam deles no cemitério. Não porque o cemitério é um ponto de encontro, né, dos espíritos junto aos seus familiares, não é pelo local, né, o cemitério em si, que eles estão sendo atraídos. São os pensamentos que ligam, né? Então, devido às vibrações dos pensamentos, eles ali comparecem. Mas isso poderia ocorrer em qualquer lugar, porque o que liga são os pensamentos que ligam os espíritos, que unem, né, os espíritos. Quanto mais vibramos, né, nessa condição de orar, de pensar, né, neles, eles estarão conectados a nós. É que nesse dia, um número maior de familiares estão ali naquela comunhão de pensamentos, e são muitos ali vibrando, né, na condição do cemitério. Então, não é porque é em si um local de ponto de encontro, é porque naquele momento a pessoa se dirigiu àquele local e elevou o pensamento em relação àquele ente querido, né? Então, as pessoas, elas não estão ligadas pelo local em si, estão ligadas pela vibração do pensamento, e esse pensamento poderia ser em qualquer lugar. Se nesse dia não comparecêssemos a um cemitério, à sepultura, mas que elevássemos o pensamento em relação àquele ente querido, numa prece, numa vibração amorosa, ele estaria ali conosco e ficaria muito contente com esse ato. Então, não é o ato em si de ir ao local, né? Porque isso é uma condição material, e sim a vibração do pensamento. E se eles pudessem se tornar visíveis, eles estariam sobre a mesma forma que se encontravam aqui antes do desencarne, né? Eles também nos respondem isso na questão número 321B. E na questão 322, Kardec pergunta:
Os espíritos esquecidos junto aos túmulos que ninguém vai visitar também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles, e eles respondem: que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito, pois ele tem todo o universo para si. Olha que interessante, né? Às vezes a gente fica pensando naqueles túmulos que não recebem as visitas, né, dos seus entes. Eles ficam ali aborrecidos, chateados, eles comparecem, mas não presenciam, né, a visita de ninguém. Então, eles estão respondendo aqui, os benfeitores. Quanto mais, né, nós nos desprendermos da Terra, na condição de espírito, né, quanto mais a gente evolui, mais deixamos de ficar apegado às coisas do mundo material e até das pessoas, na questão do apego, quando não se há afeição sincera. É porque eles falam aqui da afeição sincera, né? O que importa é a afeição que une o espírito ao familiar. Essas afeições, elas têm que ser sinceras e reais. Então, quanto mais o espírito evolui, menos necessidade ele vai tendo desses apegos, né? E na questão das pessoas, é a mesma coisa, né? Então, quando não se há afeição sincera, né, não cria esses laços de união. Então, o que une, né, o espírito ao seu familiar são as afeições sinceras e reais, porque essas serão eternas, né? É claro que os espíritos que já partiram e que sentem, né, ainda, né, nessa condição que ainda somos espíritos em evolução e carregamos ainda as nossas características, né, de alguns, né, os sentimentos eles são eternos, né, esses sentimentos eles são eternos quando eles são sinceros. Então, aquele que parte na condição de que leva o afeto daqueles que ficaram, né, e muitas vezes eles presenciam que aqueles que aqui ficaram não se lembram mais dele, sim, isso podem trazer para eles algum tipo, sim, de reflexão, né, de tristeza. Mas o espírito, né, ele tem uma consciência muito mais amplificada quando ele desencarna. Então, apesar de ter essa tristeza, ele tem a compreensão, né, de que as afeições ali elas não foram construídas em bases concretas, sólidas e reais, né? Então, nós temos que refletir sobre essas questões dos vínculos que nós formamos enquanto estamos aqui encarnados, da necessidade que nós temos de desenvolver o amor, né? Esses laços que são reais e são afetivos e são sinceros, eles são eternos e eles perduram por toda a eternidade, seja aqui no plano material como no plano espiritual. As ligações se fazem através do amor sincero, das afeições sinceras. Então, aqueles que construíram aqui essas afeições sinceras, eles estão vinculados, né, à eternidade. E eles falam aqui, né, que o espírito, ele é do universo, ele encontra o universo todo para si. E se aqui na Terra ele não encontra essas afeições, esses laços, né, ele é um espírito imortal, ele pertence ao universo e ele vai se desligando dessa condição. Se aqui não foram formados esses laços, ele sabe que terá uma condição de progresso pela eternidade. Então, se ele não tem esses laços, ele vai se distanciando quanto mais, né,
dessa condição de que nessa existência não foram feitos esses laços e existirão outras oportunidades no universo, né? Então ele olha como uma consciência mais ampliada, né? Diferente do nosso posicionamento enquanto estamos aqui ainda pesados pela matéria. Então, nós podemos ir ao cemitério, né? Ou não ir ao cemitério, mas em qualquer lugar vibrar positivamente através do pensamento para o meu ente querido. Então, muitas vezes tem pessoas que não vão visitar os túmulos, mas que estão muito mais vinculadas, né, afetivamente, positivamente aos seus entes queridos durante a sua jornada, durante o seu dia a dia, em qualquer dia do ano, independente de um dia específico. Então, sim, nós podemos emanar o amor, o afeto, em todos os dias do ano, em qualquer momento, em qualquer lugar. Esse pensamento, essa vibração amorosa vai fazer muito bem para aquele que partiu. Seja em qualquer dia do ano, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? O que nos une é o amor, esse amor fraternal. E na última questão, daqui 323, Kardec pergunta: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? E eles respondem: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar, se ela for ditada pelo coração. Então, aqui é o esclarecimento final, né? E o que nos consolida nessa parte aqui da comemoração dos mortos, né? O entendimento, assim, que fecham essa questão nas dúvidas que a gente tem. Quer dizer, o fato de eu ir no cemitério que importa para o espírito ou é o que eu vibro por ele? Então, a visita, ela é uma manifestação exterior de um ato íntimo. Então, se estipulou um dia durante o ano para que haja essa comemoração. Então, cada qual ligado às coisas que acredita, ele manifesta intencionalmente a exteriorização, né, de um fato íntimo. Eu estou pensando no meu ente querido e hoje é dia de finados, eu vou ao cemitério. Então, isso aqui é a materialização de um ato íntimo, de um desejo, né? Mas o que realmente importa ao espírito, né, a esse ente querido ausente, é a prece, a lembrança, o pensamento, o desejo, né, de que esse ente querido, esse ente ausente esteja em paz, em equilíbrio, e que o nosso pensamento chegue até ele. Então, o fato de ir ao cemitério é uma manifestação materializada de um desejo íntimo, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Se nós estivermos em um parque, sentada numa praça, ou até mesmo dentro do nosso lar, manifestando, fazendo uma oração de amor, de paz, de equilíbrio, uma manifestação positiva. Podemos fazer isso em qualquer lugar, em qualquer dia do ano. Então, para o espírito, importa fazer esse desejo, essa prece, essa vibração. É isso que vai realmente santificar esse momento, né, de conexão, de união com aquele ente querido ausente, né, que partiu, mas que o amor brotou em nosso coração e ele perdura pela eternidade.
Então, a morte, ela não nos distancia, porque o amor que foi criado entre os laços, eles são eternos. Então, a morte é um estágio da nossa existência, mas o amor que sentimos, ele continua no nosso coração, no nosso pensamento. E é muito bom nós externalizarmos isso através da nossa vibração amorosa para aqueles que partiram. E que nós possamos sempre fazer esse exercício de estarmos bem com aqueles que amamos, de solidificar as nossas relações de forma positiva, de forma real e afetiva. Porque essas relações, elas são construídas aqui no nosso dia a dia. Então, que nós não adiemos essa oportunidade de desenvolver esse amor por aqueles que nos cercam. Então, esse estudo nos faz refletir muito sobre essa condição que nós temos de desenvolver os nossos laços afetivos enquanto estamos a caminho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.